Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Diretora-Geral e aqueles que a acompanham. E a conta corrente Estado contribuintes, ou como se lhe queira chamar, no fundo é um mecanismo de extinção de dívidas por compensação, é disso que estamos a falar. É uma ideia muito antiga, eu creio que ela tem muitas dezenas de anos. Aliás, em 2016 estava inscrita no programa Simplex, mas depois acabou por nunca ir para a frente. O CDS tem vindo a propor ao longo dos anos esta ideia e conseguiu-se chegar aqui muito recentemente, com a aprovação deste projeto, a um consenso, e o consenso abrangeria, e eu comprometi-me e obviamente honrarei esse compromisso, comprometi-me a falar apenas entre créditos e compensação de dívidas de natureza tributária ou contributiva e não excluindo o setor empresarial do Estado e excluindo também as autarquias, portanto, daquilo que estamos a falar apenas do universo do Estado. E então, gostava de ouvir da Sra. Diretora-Geral, no fundo a grande questão é porque é que este mecanismo não funciona. Porque a extinção de dívidas por compensação já está prevista do ponto de vista legislativo. A questão é que ela raras vezes funciona quando é pedido do contribuinte. Aliás, funciona quando é por iniciativa da administração tributária ou até muitas vezes em que a administração tributária, para cobrar os seus créditos, vai até buscar créditos do próprio contribuinte. Desse ponto de vista funciona, não funciona ao contrário. Sobretudo num caso que nós ouvimos muitas vezes falar, que tem a ver com os reembolsos de IVA e que são, sobretudo para PMEs exportadoras, pesam bastante na tesouraria. Sobretudo desse ponto de vista, nós continuamos a ouvir regularmente queixas de empresas que dizem: eu tenho dinheiro a receber do Estado, esse dinheiro está atrasado e eu, ao mesmo tempo, estou a ter que pagar, muitas vezes nem é IRC, é, por exemplo, as retenções na fonte dos meus trabalhadores. E, portanto, o que eu gostava de perceber é o que é que impede na prática este mecanismo de funcionar e como é que nós o podemos pôr a funcionar de uma forma que seja ágil e que seja proveitosa para todos, porque aquilo que nós não queremos é estar a criar novamente um mecanismo, mas um mecanismo, por exemplo, que dependa sempre de decisão judicial e de uma sentença judicial, porque isso já existe e pura e simplesmente não funciona, porque enquanto as pessoas vão buscar a sentença judicial, entretanto já passaram anos, algumas empresas até, entretanto, até poderão, porventura, já nem existir. O que eu lhe pergunto é o que é que nós podemos fazer para pôr um mecanismo destes a funcionar de uma maneira mais ágil. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar sintetizar as questões que me colocaram e tentar, talvez, colocar a questão de uma forma que, sendo direta, aquilo que nos dão, que parece estar, reduzindo o âmbito do diploma, parece às dívidas tributárias e aos créditos tributários. Aquilo que posso dizer é que o quadro legal já prevê essa compensação e, portanto, nessa medida não há necessidade de legislar e nós não temos nenhuma razão para pensar que o quadro legal não está operacionalizado. Poderá haver um ou outro caso onde as expectativas dos contribuintes, dos cidadãos ou das empresas, seja de que já têm direito ao crédito e ele ainda não está reconhecido pela administração. Porque quando se fala dos reembolsos, por exemplo, as pessoas, em alguns casos, podem encontrar demora, mas essa demora resulta apenas ou do seu caso concreto ter sido selecionado para controle e, portanto, o crédito não está reconhecido, não pode haver compensação de um reembolso que está a ser objeto de controle ou que aquelas operações estão envolvidas numa operação com indícios de crime fiscal, porque de outra maneira essa questão não se coloca. Os tempos médios de pagamento dos reembolsos, que estão previstos na lei para 30 dias, em média a administração fala-os entre 16 e 20 dias. Portanto, nessa medida, nunca há necessidade de fazer compensação, porque os contribuintes têm imediatamente o dinheiro disponível na sua conta. Portanto, a questão só se coloca de fazer compensações quando
enfim, essas compensações, estivesse reconhecido o crédito e houvesse demora na sua execução. Pode pontualmente existir uma situação dessas, muitas vezes nós verificamos que os tribunais tomam decisões relativamente a anos já muito, enfim, desfasados da atualidade, e nesses momentos pode haver mais dificuldade da administração em assegurar o reembolso imediato, processar uma liquidação relativamente a um ano de IRC de 1993, mas nesses casos o próprio processo de cobrança é suspenso a aguardar a concretização da decisão, e daí não resulta nenhuma demora, não resulta nenhum prejuízo para os administrados. Portanto, isso parece-me que uma parte daquilo de que nós estamos a falar, que não está assegurado, a própria lei já concebe, os instrumentos já estão disponíveis, e mesmo para a questão que o Sr. Deputado do PCP colocou, nós não temos nenhuma evidência de não ter sido assegurado o direito. Sempre que estes direitos forem invocados, a administração assume-os e assegura-os como é sua obrigação. Portanto, nós não estamos afastados destes compromissos que o legislador assumiu e que são depois nossa obrigação executar. Portanto, parece-me que o que nos terá trazido aqui terá sido provavelmente aquela dimensão da compensação de créditos não tributários e cuja responsabilidade estava a ser passada para a administração de provar que aquele crédito não era devido e, portanto, a sacar aqui a utilização de recursos da administração para dirimir conflitos entre os Estados e os particulares ou as empresas no seio de relações que não eram tributárias e que eram relações do Estado enquanto entidade contratante que, eventualmente, por qualquer razão, não estaria a cumprir as suas obrigações de pagamento para com os seus fornecedores ou não reconhecia o crédito. Portanto, eu acho que essa não é sequer algo onde nós a autoridade tributária, nos possamos posicionar. Nós somos uma instituição que cumpre o quadro legal que tem em vigor, que assegura o processamento dos reembolsos, sejam eles em sede de IRS, seja em sede de IVA, num tempo curto e naquele tempo que está consagrado na lei. E todos os casos em que há demora na atribuição desses reembolsos, primeiro, o próprio quadro legal confere direito a juros de demora aos particulares e esses, mesmo que seja porque houve necessidade de verificar para controle se aquele reembolso era devido ou não. E em todos os casos, a administração, quando assegura as restituições, enfim, atribui ou paga os correspondentes juros de demora. E quando alguém pede para ser aplicado um desses reembolsos para pagamento ou para compensação numa dívida sua, seja ela na cobrança voluntária, seja em processo executivo, isso está igualmente assegurado. Portanto, eu acho que, em algum sentido, pode haver falta de comunicação, e onde nós, naturalmente, também temos que fazer a nossa parte e pensar se esta matéria, enfim, ganha a expressão que justifica que tenhamos que vir à Assembleia falar sobre este assunto, é porque ela não está completamente explícita na forma como os cidadãos a apreendem e nós podemos melhorar essa informação, tornando-a mais evidente para as pessoas como uma possibilidade. Agora, o campo de aplicação é reduzido, porque como não há demora nossa no pagamento dos créditos aos administrados, aos cidadãos e às empresas, não há campo de aplicação e, portanto, mesmo o caso do artigo 90A que foi editado e aquela medida simplex que deu lugar àquela portaria que previa a compensação de créditos tributários com créditos não tributários, nós temos um único pedido, e a medida está disponível e, portanto, resulta, talvez o legislador, naquele caso, como exigia que as decisões tivessem transitado em julgado, enfim, reduziu muito o campo de aplicação. Hoje a experiência diz-nos que talvez se pudesse alargar, até por via da portaria, o campo de aplicação e levar a outro tipo de dívidas que tivessem sido reconhecidas pelas entidades, enfim, que contrataram e que possam ser usadas para compensação. Portanto, nós admitimos que isso, enfim, e temos sistemas para o aplicar imediatamente. Portanto, em nenhuma das questões que os senhores deputados colocaram, nós temos dificuldades de aplicação prática, em termos de disponibilização de sistemas, nem temos dificuldades nenhumas em assegurar
esse direito, mesmo que em qualquer circunstância ele nos chegue por uma via processual que não utilizando as funcionalidades que com recurso a automatismo estão disponíveis no nosso portal. Em todo caso, esta fragmentação do quadro legal que nós temos hoje, que talvez isso possa justificar alguma dificuldade de compreensão por parte dos cidadãos e das empresas e, por isso, uma menor utilização e uma sensação de desproteção face a preocupações que naturalmente lhes assistem de garantir em tempo útil o cumprimento das suas obrigações, nós olhamos para este tema da conta corrente como algo que, quando se começou a falar há uns anos, deixou a própria administração, talvez não se sentisse na altura preparada para o assumir como uma possibilidade de relacionamento com os cidadãos. Eu acho que hoje temos todos maior maturidade na utilização dos sistemas, na experiência que fomos adquirindo do que é o comportamento dos nossos cidadãos e empresas na relação com a administração, e é um nível de cumprimento que nos oferece bastante segurança para alargar a flexibilidade com que hoje mantemos as relações com os administrados. Aliás, há decisões recentes em que se libertaram os contribuintes de prestarem garantia bancária para os singulares até 5.000 euros e para as empresas até 10.000 euros e assegurar planos de prestações automáticos, e que tem sido também, do nosso ponto de vista, enfim, algo muito bem sucedido, porque em nada diminuiu a cobrança, pelo contrário, reduziu muito os custos de contexto, e parecia-me que estamos nesta altura, enfim, em condições de dizer que nos parecia até que esses limites deviam ser elevados para o dobro. Não há nenhuma razão para mantermos estas exigências de garantias bancárias, porque, em regra, quem não consegue pagar os impostos também não consegue obter garantias bancárias e coloca as pessoas em incumprimento e, portanto, quer na fase da cobrança voluntária, quer na fase da cobrança coerciva, isso é algo que me parecia próprio e talvez uma boa decisão neste contexto atual em que as empresas se veem em dificuldades e, portanto, que traria grande flexibilidade e grande simplificação, porque os processos de acesso a essas possibilidades estão completamente automatizados da nossa parte. Portanto, nem traria custos de contexto nenhum para nós e podia ser de imediata aplicação. Quanto à conta corrente, bom, a conta corrente, nós, nesta altura, parece-nos próprio que se comece a pensar em criar um quadro que permita às empresas aderirem, porque eu acho que tem que ser pensado, a conta corrente também representa, face a outras opções que o legislador, entretanto, foi conferindo aos administrados, porque não havia conta corrente, designadamente estas questões de pagarem os impostos em prestações sem garantia, as possibilidades de suspender os processos de execução enquanto decorre o prazo para a reclamação e não prestar garantia. Ou seja, as pessoas têm instrumentos legais que lhes permitem, talvez, soluções ainda mais vantajosas do que a própria conta corrente, porque a conta corrente nunca seria algo que não tivesse um quadro garantístico associado. E, nessa medida, teria que constituir sempre uma opção do administrado e ter, o cuidado de verificar que, entretanto, a própria matéria, o próprio quadro legal que regula o reporte das contas públicas, designadamente a nova Lei de Enquadramento Orçamental, exigiria hoje uma reflexão adicional, provavelmente com o envolvimento da DGO, para verificar como é que se refletiriam contabilisticamente essas operações de conta corrente, enquanto permanecem esses débitos e os créditos, naturalmente, que estariam, enfim, latentes, enquanto as operações e os prazos que estivessem associados às restituições ou aos pagamentos em causa decorressem. Mas nada disso deve hoje ser impeditivo. Acho que teríamos todas as condições para, aproximando-nos do processo legislativo e com o envolvimento da DGO, iniciar um processo que nos libertasse, provavelmente, desta teia de legislação avulso que, entretanto, se foi produzindo, que se traduziu numa enorme complexidade e que, por essa via, os próprios administrados não usam por desconhecimento. Portanto, se houver disponibilidade, enfim, de quem tem também responsabilidades na área do orçamento para acompanhar este movimento legislativo, eu acho que a administração tem tudo a ganhar com isso, porque muitas vezes nós também temos recursos nossos que são naturalmente escassos, envolvidos na avaliação de garantias,
para as quais nós também não estamos especialmente vocacionados e preferíamos ter um quadro legal que assente numa segurança que já resulta da própria experiência e no quadro de referência que viesse a ser utilizado pelo legislador quanto aos requisitos a que devem obedecer as empresas, num certo sentido quase que uma acreditação, para que por via da conta corrente não resultasse em nenhuma circunstância uma diminuição ou um aumento do risco da perda de receita tributária. Mas da nossa parte não há obstáculo, desde que haja um período de vacatio legis, esse sim um pouco mais alargado, porque é um processo que exigirá desenvolvimentos aplicacionais desta conta corrente, mas nada que não seja compatível com outros graus de complexidade a que já nos vimos obrigados a implementar e que hoje também nos sentimos capazes de oferecer isso ao país. Portanto, penso que tudo isso resulta da maturidade que as próprias organizações vão adquirindo por via da experiência, e admito que muitas vezes o Parlamento e o legislador tenta alcançar logo um resultado que nem os próprios organismos estão preparados, mas acho que nesta altura todos nós esperamos poder corresponder a esse anseio dos contribuintes, das empresas e do legislador, que no fundo espera isso da sua administração. Mas eu queria aqui reafirmar, nós não temos nenhuma razão para, perante casos concretos, eu acho que nós responderemos sempre melhor, mas genericamente não há nenhuma resistência da administração, nem poderia haver, no cumprimento do quadro legal e, portanto, creio que ninguém está privado do exercício desses seus direitos, mesmo que qualquer funcionalidade não esteja disponível no portal, porque muitas vezes nem tudo tem que ser disponibilizado no portal, embora cada nova exigência a que sejamos sujeitos, nós procuramos sempre desenhar o processo de maneira que ele possa ser cumprido com recurso, enfim, à autonomia no cumprimento das obrigações e no exercício dos seus direitos por parte dos cidadãos, mas há aspectos em que, sendo tão residuais, aliás, nós desenvolvemos este sistema para o artigo 90A do CPPT e tivemos um pedido. Os custos de desenvolvimento dessa aplicação foram elevadíssimos, sem utilização. Agora, até nos parece que seria, enfim, talvez útil para as empresas que esse regime do 90A pudesse ser alargado e a respectiva portaria a outros créditos que, sendo certos, líquidos e exigíveis, pudessem também aproveitar dessa funcionalidade e desse quadro legal. Pronto, agora, em relação àquele outro aspecto que penso que deixou de estar em discussão, e penso que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal colocou do reconhecimento por parte da administração e do deferimento tácito, eu acho que essa questão desapareceu na medida em que saíram os créditos não tributários, porque os créditos tributários, esses dependem sempre do reconhecimento da própria administração e não são tácitos, não é? São, quando a lei define que são tácitos, são quando não exigem uma decisão expressa da administração e, portanto, ou eu não percebi bem a questão. Muito bem, mas pronto, eu creio que genericamente a resposta é esta. Parece-nos possível, nesta altura, alargar o âmbito do artigo 90A a outras entidades, se entenderem, do setor público, administrativo ou empresarial do Estado. Parece-nos que podemos alargar os tributos, a natureza dos créditos que podem beneficiar de compensação também nos termos da portaria de 2017 e parece-nos que temos condições para, participando do processo legislativo e ajudando a desenhar uma solução que depois tenhamos capacidade para executar e limitada aos tributos que são administrados pela autoridade tributária aduaneira, garantir o desenvolvimento do sistema que permitisse aos contribuintes a utilização de um sistema de conta corrente. Depois é preciso ter aqui esta noção com a Segurança Social. Portanto, a Segurança Social é também uma autoridade tributária para estes efeitos, mas não poderia ser uma conta corrente conjunta, não é? Quanto muito, se houver um crédito tributário que qualquer contribuinte queira aplicar numa dívida à Segurança Social, evoca-o no processo da Segurança Social. Se for o contrário, nós também, se alguém vier num processo executivo ou no processo executivo, pelo menos, evocar um crédito, nós asseguramos a sua aplicação e, portanto, creio que isso não está, em circunstância alguma, limitado mesmo na atualidade e que não precisa de adaptação do quadro legal. Agora, é importante verificar que este diploma, tal como estava,
a Segurança Social era igualmente destinatária destas obrigações que aqui estavam e não apenas a Autoridade Tributária. Mas pronto, eu não sei se houver, pedia-lhe que, enfim, se houver alguma questão a que eu não respondi diretamente, que os senhores deputados, por favor, voltassem a interpelar-me, mas eu acho que a minha posição nesta altura foi mais de, enfim, total disponibilidade para acompanhar um movimento legislativo que vá neste sentido e para garantir a sua execução, pedindo apenas isto, termos cuidado na redação final e, se houver interesse em contar com a nossa colaboração, nos disponibilizarmos para que depois não fique a ideia de que, enfim, alguma dificuldade foi porque não houve comunicação também efetiva aqui e, sobretudo, se em matéria de conta corrente parecia-me importante que a própria Direção-Geral do Orçamento pudesse ser ouvida, e nós temos relações de proximidade e podemos envolvê-los também, de maneira que, por via disto, não houvesse nenhum incumprimento depois a prazo daquilo que são as obrigações que resultam da nova lei de enquadramento orçamental. Muito obrigada.